Hoje mesmo eu ouvi um homem falar sobre a ligação que ele observou entre a soberba e a ignorância. Ignorar coisas. Que isso está profundamente conectado, lá na raiz, com a soberba. E olhando para o texto sagrado, que nós vamos hoje juntos trabalhar, eu vi essa conexão também e quero convidar você a observar. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos agora prosseguir nesse nosso estudo. Senhor nosso Deus, obrigado, porque a gente pode continuar estudando essa carta. Afasta de nós a ignorância, Senhor, nos dá o conhecimento, nos dá o entendimento da Tua Palavra, para que as nossas ações glorifiquem o Teu nome. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, né? 1 Coríntios, capítulo 4, estamos agora aqui a partir do verso 8. Paulo exortou os irmãos de Corinto e apontou a direção correta de que tudo que nós temos, né, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, nós na verdade recebemos. Nós não somos criadores de nada, nós trabalhamos com aquilo que nós recebemos de Deus, até mesmo características que vieram lá desde antes do nascimento. E agora ele vai aqui usar de uma certa ironia na sua linguagem para mostrar o erro dos irmãos de Corinto. Isso aqui é interessante, porque muita gente que não lê a Bíblia tem uma visão bastante distorcida dos assuntos da Bíblia Sagrada e dos assuntos do sagrado, né? Acha que formas de linguagem mais até bem-humoradas, formas contrastantes, como a ironia, não estão presentes no texto sagrado. E aqui nós temos. Nós temos aqui Paulo sendo bastante incisivo na sua crítica e usando aqui uma forma de linguagem muito interessante. Repare só no que ele diz a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos. É fato isso aqui? Não, ele está sendo irônico, né? Vocês já têm tudo o que querem, porque os irmãos de Corinto estavam cheios de soberba e estavam realmente se considerando os maiorais. Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Eles então tiveram aquelas pessoas que ensinaram eles o caminho, e eles agora então se achavam os grandes desenvolvedores. Qual o problema? Corinto era um centro comercial, um centro de serviços e também um centro de pensamento, né? Então afluíam para lá pessoas do mundo todo, do mundo romano, do mundo grego. E muita gente veio para a fé cristã trazendo consigo conhecimentos da filosofia, das ciências, das artes. E havia uma soberba nos filósofos antigos, disfarçada de humildade. Não digo em todos os filósofos, mas era muito comum essa soberba disfarçada de humildade. Então isso acabou contaminando o pensamento dentro da igreja, onde muita gente ali acabava então trazendo esses elementos da filosofia grega, incorporando o cristianismo e se achando assim grandioso porque, olha, eu trouxe mais coisas além do que me foi ensinado, né? Eu consegui acrescentar outras coisas. Curiosamente, esse erro se repete mais tarde na Idade Média, quando muitos grandes pensadores cristãos submetem a sua interpretação da Bíblia à interpretação de filósofos pagãos que viveram lá na Antiguidade, né? E isso causa estragos até o dia de hoje. E aí Paulo fala assim, então, né? Vou repetir. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a reinar. E sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Então Paulo não fala assim, não, vocês não podem reinar porque eu sou apóstolo mais de vocês. Fala, eu queria que vocês realmente estivessem reinando, que vocês realmente já estivessem vivendo a plenitude, porque aí eu podia ir viver isso com vocês também. Porque me parece, agora que ele acabou a ironia, agora que ele vai dar pancada. Me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Esse último lugar aqui, ele traz uma figura que a gente não está entendendo direito na nossa cultura. Quando havia os desfiles dos prisioneiros, quem é que era colocado por último? Os condenados à morte. Quando eram lançados, quem é que era guardado para o final do espetáculo nos anfiteatros? E espetáculo, você tem que entender que era lutar com gladiador, lutar com bicho, com fera, os condenados à morte. Então ele fala aqui, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, do jeito que se coloca os condenados à morte. É curioso olhar para isso aqui, eu já apresentei isso no outro vídeo, apresentei em vários vídeos, né? A minha posição de interpretação bíblica, que eu não acredito que hoje existam apóstolos.
E já expliquei por quê, né? O critério de escolher apóstolo foi estabelecido quando escolheram Matias. E aí ninguém de hoje pode se encaixar, porque ninguém que está vivo hoje conviveu lá com Jesus na Terra, no seu ministério terreno. Mas olha que interessante. Como é que a gente vê apóstolo hoje, os autodenominados apóstolos? Eles são os maiorais, eles parecem príncipes, alguns andam com jatinho particular, de segurança particular, carregado de pompas, cheio das honrarias, né? Eles são uma espécie de reizinhos, né? Príncipezinhos dentro da igreja. Mas Paulo fala assim em relação a ele e aos outros apóstolos, porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Até mesmo as forças celestiais estavam vendo a posição dos apóstolos como sendo os mais atacados, os mais perseguidos, aqueles que eram assassinados rapidamente. Nós vimos, quando estudamos Atos dos Apóstolos, que no começo da perseguição assassinaram o apóstolo Tiago. Ele foi morto à espada. Era uma forma, assim, também de afrontar a igreja, de dar aquela repressão pública, né? Mate um dos líderes. Então, um espetáculo conhecido nas regiões celestiais e na terra. Nós, novamente aqui os apóstolos, né? Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Aqui ele retoma a ironia, né? Porque Paulo já explicou anteriormente da loucura do evangelho, da loucura da pregação, e eu retomo aqui para dar alguns exemplos, né? Eu já falei algumas vezes, torno a falar isso porque eu acho essencial a gente sair desse erro de tentar parecer bonito aos olhos de quem se diz, pelo menos, erudito, né? Então começam os cristãos a dizer assim, não, quando eu vejo lá a questão, por exemplo, de Jonas e aquele grande animal marinho, obviamente, ali era só um conto, né? Um conto bonito, mas é interessante que Jesus, ele usou Jonas como literal, né? Ele falou assim, como Jonas esteve no ventre do animal marinho 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará também debaixo da terra 3 dias e 3 noites e ressurgirá. É curioso, né? Mas eu vou direto ao ponto. Eu acredito, eu que estou falando com você aqui, aquilo que eu acredito é a maior loucura de todas as loucuras, para quem não crê. Eu acredito que Deus, o Criador de tudo, ele se fez homem, se fez ser humano, habitou essa terra poeirenta, viveu entre nós, foi perseguido, preso, torturado, assassinado numa cruz. No terceiro dia retomou a sua vida e ressuscitou. Está no céu, junto com o Pai. E eu acredito que por ser um seguidor dele e acreditar nisso tudo, eu estarei com ele. Que loucura mais do que essa? Essa é a grande loucura da pregação. A loucura da cruz. E aí Paulo fala assim, nós somos loucos, mas vocês são sensatos. Vocês já organizaram todo o pensamento para ficar bem na história, né? Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Era essa posição que os irmãos de Corinto se colocavam, né? Como sábios, sensatos, fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Essa é a posição do cristão contemporâneo, cristão dos dias de hoje, que ele quer se colocar como aquele que pode ser aceito em todos os círculos. Então ele quer pegar o que a ciência está dizendo hoje, e aí ele quer mudar a Bíblia para encaixar na ciência. Eu tenho uma posição diferente. Nós veremos isso muito no estudo do Gênesis. Primeiro, que eu tive a oportunidade de estudar bastante processo e método científico, e eu sei que a ciência está em contínua evolução. Então eu vou pegar aqui só um exemplo interessante, né? Lá no passado, se acreditava que a menor unidade da matéria era o átomo. Hoje, já se crê que o átomo não é a menor unidade da matéria, e aliás foi com isso que se descobriu a energia nuclear. E até já se tem ideias bem avançadas, né, sobre os componentes da matéria, energia, os estados de um para o outro, né? Então a ciência ela vai mudando, a palavra de Deus não muda. Então, temos aqui uma coisa interessante. Outra, a palavra de Deus ela contém metáforas, ela contém poemas, ela contém textos que a gente não está conseguindo interpretar direito. Então eu não vou submeter a palavra de Deus, eterna e viva, à ciência que por sua natureza ela é continuamente sujeita ao escrutínio, à modificação e à evolução. São duas áreas de conhecimento bastante distintas. Mas muitos cristãos querem fazer isso para quê? Para parecerem sensatos, para parecerem sábios. Eu prefiro ficar com a loucura completa da cruz. Eu nem vou discutir com quem vem com essa conversa
de Jonas, de Adão e Eva, de dilúvio. Não discuto isso, eu vou para a loucura da cruz. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você crê no Filho de Deus que morreu numa cruz pelos seus pecados? Porque eu creio. E eu convido você a crer. Então eu vou direto para a loucura maior de todas. E Paulo fazia isso. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Essa era a condição dos apóstolos. Eles, para poder levar o evangelho para o mundo inteiro, para que esse evangelho pudesse estar vivo hoje entre nós. Veja que interessante. Para que hoje eu e você possamos estar aqui, de lados opostos dessa tela, né? Eu hoje estou aqui diante de uma câmera, gravando, para que daqui a pouco você esteja me vendo. E nós estamos aqui tratando do evangelho. Daqui a pouco você vê nos comentários e coloca aqui uma pergunta ou um comentário sobre o evangelho. Para que a gente possa ter essa interação, lá atrás, esses homens sofreram o que para nós é impensável. E fizeram isso voluntariamente. Eles se entregaram a um modo de vida que não é que eles queriam sofrer, não é que eles queriam dificuldade, mas é que para poder levar o evangelho para todos os lugares que eles queriam levar, para ser o máximo de ser humano que eles poderiam ser num período de vida tão curto quanto a vida humana, eles tiveram que abrir mão de muita coisa. Eles abriram mão de residência certa, eles abriram mão de conforto. Eles abriram mão de ter uma profissão numa cidade onde eles pudessem receber os frutos dessa profissão, desenvolver uma clientela e até ter uma vida confortável. Abriram mão de tudo isso. E eles foram pregando de lugar em lugar, recebendo sustento, auxílio de uma igreja, trabalhando com as próprias mãos para poder se sustentar e sustentar outros que fazer a mesma coisa. Eles abriram mão de todo conforto. Para que hoje eu e você possamos ter esse conforto de ter a palavra de Deus aqui e estudarmos a palavra de Deus. Eu acho que só isso já inspira a gente a querer estudar esse livro e a querer ler esse livro, né? Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Interessante, né? Outro dia eu vi um desses que se chama de apóstolo. Nessa plataforma digital que a gente está aqui conversando, eu e você, ele estava lá, né, bradando. Eu amaldiçoo você. Ué, os apóstolos não amaldiçoavam. Quando eles eram amaldiçoados, eles abençoavam. Amaldiçoar é dizer mal, é falar o mal para alguém, é querer o mal de alguém e expressar isso em palavras. Abençoar é expressar o bem, dizer palavras boas a respeito de alguém. Os apóstolos, quando amaldiçoados, eles abençoavam. Quando eles eram perseguidos, eles suportavam a perseguição. Eles não agiam com maldade contra os perseguidores. Quando eles eram caluniados, eles respondiam amavelmente. Isso aqui é um guia de conduta para a gente. Ainda que nós não sejamos apóstolos, nós podemos nos inspirar nesses homens que andaram com Cristo. Veja que eles tinham palavras boas para quem dizia o mal deles. Quando vinha a perseguição, eles suportavam isso. Eles não abandonavam o evangelho por causa da perseguição. E quando eles eram caluniados, eles respondiam amavelmente, respondiam com amor. Até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Está vendo que a suposta pirâmide está invertida? Os apóstolos, eles não estão lá no topo. Eles não estão aqui em cima. Eles não estão no ápice recebendo de toda a igreja. Estão lá embaixo, fornecendo para toda a igreja. Palavra, oração, conforto, ensino, exemplo. Eles não estão sentados em tronos, em pequenos palácios, recebendo dinheiro que vem numa cascata invertida, sendo tirado dos pobres lá na base e sendo passados por uma comunidade local que passa para uma regional, que passa para um líder nacional e às vezes até para um líder internacional, onde lá no topo está sentado então o maioral de cada religião. Os apóstolos aqui se colocavam em último lugar e serviam a todos. Nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Paulo não está falando isso para envergonhar os irmãos. Ele está falando isso para advertir a eles como filhos amados. Eles estão errando. Então, quando Paulo faz isso, não é como aquela pessoa que joga na cara para derrubar o outro. Tanto que ele falou, mesmo que amaldiçoado, responde amavelmente. Ele está aqui como um pai que está advertindo os filhos. O que o pai quer?
que um pai que pelo menos tem o coração e a cabeça no lugar certo, o que ele quer? Ele quer ver seu filho bem. Mais do que isso. Ele quer que seu filho vá onde ele não foi. Ele quer que o seu filho seja melhor do que ele foi. Aliás, é assim que muitos pais estragam os filhos, tentando poupá-los das suas dificuldades, esquecendo que foram as dificuldades que fizeram deles quem eles são, né? Mas ele está ali tratando eles como filhos amados. E embora vocês possam ter 10 mil tutores em Cristo, não tem muitos pais. Porque em Cristo eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Qual a ideia aqui? A figura do tutor, ela ainda existe hoje, mas não é com o mesmo significado exato aqui. O tutor era alguém encarregado pelo pai para cuidar da educação do filho. Então era alguém que levava o filho para os lugares, às vezes, lugares onde ele ia aprender, né? Às vezes sentava ali com o material junto para explicar alguma coisa. E então o tutor ele encaminhava o filho, mas ele estava a serviço do pai. Ele fala que vocês podem ter até muitos tutores, né? 10 mil tutores em Cristo até. Mas não tem muitos pais. Claro, cada pessoa tem um pai, né? Da mesma forma, cada cristão tem uma pessoa que o gerou para Cristo. Mas ali está a igreja, né? Então, ali foi chegando gente que foi evangelizado por Paulo, foi evangelizado por Apolo, por outro. Falou, vocês não têm muitos pais em Cristo, né? Pois em Cristo Jesus, eu mesmo gerei vocês por meio do evangelho. Então, por meio do evangelho, da pregação, Paulo gerou essas pessoas para Cristo. É aquela ideia que o Senhor Deus, ele criou a todos. Nem todos são filhos, nós lemos isso no Evangelho de João, no comecinho lá, mas ele adota as pessoas como filhos quando elas se entregam a Cristo. E Paulo diz que isso é um gerar para Cristo, a pessoa está nascendo para Cristo. De fato, né, é necessário nascer de novo, Cristo mesmo disse isso. É necessário nascer de novo. Portanto, suplico a vocês, sejam meus imitadores. A conduta que eu faço, façam vocês também. Olha, para um homem dizer isso, ele se garante muito, né, para pedir, olha, imitem a minha conduta. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. É o mesmo Timóteo da carta de Paulo a Timóteo, né? Nós lemos sobre ele já em Atos. Paulo falou assim, ó, tudo isso que eu escrevi para vocês, aqui, esse amor que eu tenho, eu estou colocando em ação prática. Eu estou enviando para vocês Timóteo, que é meu filho amado, e ele também é fiel no Senhor, o qual vai trazer a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Claro, Timóteo convivia com Paulo. Timóteo estava em Éfeso com ele. Então, levando as mensagens dele lá para a comunidade de Corinto, ele levava também o jeito de Paulo, as conversas de Paulo. Ele podia citar muita coisa. Ele era um representante de Paulo ali, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Porque Paulo era coerente. O mesmo ensino que ele dava num lugar, ele dava no outro, né? O evangelho era o mesmo. Ainda que Paulo tivesse formas diferentes, ele era muito inteligente. Ele, quando pregava entre judeus, ele usava o Antigo Testamento para apontar para Cristo. Quando ele pregava entre gente, como por exemplo em Atenas, ele usou até um altar que eles tinham lá, o Deus desconhecido, e ele citava poetas gregos. Ele era muito inteligente, né? Mas o conteúdo do evangelho era um só. Jesus Cristo, Filho de Deus, nos salva. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Então a pessoa tratava assim praticamente como se Paulo tivesse morto, né? Então vamos aprontar que o Paulo não vai mais aparecer aqui. Ele fala, mas eu irei muito em breve, se o Senhor permitir, então saberei, não apenas o que estão falando desses arrogantes, mas que poder que eles têm. Já vou explicar sobre poder aqui, é bem interessante. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com uma vara ou com amor e com espírito de mansidão? Então Paulo está aqui conclamando eles a uma decisão, né? Ah, tem uma pessoa arrogante aí dizendo que eu não vou mais aparecer em Corinto, eu vou aparecer sim. E aí eu quero ver se essa conversa tem poder, porque o reino é poder. E aí? Como é que vocês querem que eu chegue? Vocês se comportam e escolhem o meu jeito de chegar, né? Conforme vocês se comportarem aí, é o jeito que eu vou chegar. Mas o que é esse poder, né? Eu quero explicar o que não é. O que não é esse poder? Especialmente os irmãos pentecostais, eles tendem a ler esse texto entendendo o que é fazer milagres. É orar em línguas, são revelações, interpretação das línguas, profecia, dons de curar. Entendem isso, né? Só que tudo isso foi dado para a igreja para quê? O que o Senhor Jesus anunciou em Atos, capítulo 1, verso 8, né? Então recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então é para testemunhar. Toda forma de poder que o Senhor dá para a igreja é para testemunhar. E aí Paulo quer ver que poder que essas pessoas têm. Ou seja, o testemunho. No final é o testemunho, né? Porque assim, se esse pessoal, Paulo vem explicando, né, se acha sábio, se acha o melhor, se acham os maiorais.
Ok, o que eles estão fazendo? Eles estão gerando filhos para Cristo como Paulo gerou a eles? O ensino deles está levando pessoas a caminhar com Cristo, a caminhar mais perto de Cristo, a permanecer na caminhada de Cristo? Isso é poder. Ou é só tagarelice? Está percebendo? Porque o que adianta? Paulo vai trabalhar isso mais adiante, né? O que adianta a pessoa ficar dando rajadas de línguas estranhas? Tá ok, mas isso está levando pessoas para Cristo, isso está edificando, isso está glorificando o nome do Senhor, está trazendo pessoas para Ele, está fazendo pessoas permanecerem, está edificando a igreja? Ou é só para deleite próprio? Então, poder aqui, eu leio como algo muito mais amplo do que somente os dons do Espírito Santo. Eu vejo como o testemunho, que é a finalidade do poder dado para a igreja, é o testemunho. E é isso que Paulo quer ver, eu quero ver o testemunho desse pessoal. Vamos voltar na próxima para continuar nosso estudo do texto sagrado, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.